A maioria de nós associa espontaneamente a Bíblia a Deus, anjos, Jesus ou até mesmo mandamentos piedosos que supostamente nos ajudam a trilhar o caminho certo na vida. Esquecemos que a Bíblia está repleta de trevas, mistérios e advertências contra criaturas implacáveis. O Antigo Testamento, em especial, está repleto de histórias de miséria, maldade, demônios e medo de entidades horrendas. Então hoje, vamos dar uma olhada em 10 das piores criaturas sobre as quais a Bíblia tentou nos alertar. Mas antes da gente chegar aqui, pedimos para que você contribua com o nosso canal. Então, após o vídeo, você pode contar para a gente um pouco da sua opinião, o que você achou do vídeo, curtir também se você achar legal. E claro, a gente vai ficar feliz com cada contribuição e a gente vai recompensar também você que já for inscrito aqui. Os nossos inscritos fiéis, né? Você vai receber um coração aqui e a gente coloca aqui o seu comentário no topo, onde vai ficar fixado. Então, certifique-se de que você já seja inscrito aqui do nosso canal, curta o vídeo e, claro, mencione ambos aí no seu comentário. Então, agora vamos lá. Dragão de fogo. Um dos monstros mais famosos da Bíblia é um dragão ardente e assustador do livro de Jó, no Antigo Testamento. A criatura é descrita como uma besta enorme, com uma conflagração totalmente destruidora saindo da sua boca, vapor venenoso saindo das suas narinas a cada respiração. E o pior é essa criatura quando fica com raiva. A criatura se comporta como um lança-chamas com patas. Dizem que essa criatura conhecida na Bíblia e nos antigos escritos judaicos como Leviatã possui incríveis poderes físicos e, como um cruzamento entre um crocodilo, uma cobra e uma baleia, traz um grande mal para as pessoas que de alguma forma conseguem mexer com essa criatura. Na verdade, a Bíblia não faz nenhuma declaração clara sobre se Leviatã é bom ou mal. De fato, diz que ajudou o profeta Jó de certa forma. E por outro lado, aqueles que são invejosos e ressentidos experimentarão o lado negro do dragão de fogo. Mas não se preocupe, pois Deus destruirá Leviatã, que se tornou mal no final de todos os dias. Pelo menos é assim que o livro de Jó profetiza. No entanto, é importante notar que a interpretação exata do destino de Leviatã no final dos tempos pode ser objeto de diferentes interpretações teológicas e debates entre estudiosos. Gafanhotos. Conhecemos os gafanhotos das histórias bíblicas, mais especificamente como uma das terríveis maldições que Deus envia aos egípcios por não libertarem o povo judeu de Israel do cativeiro. No Apocalipse de João, esses pequenos animais também desempenham um papel importante. Em João, uma estrela que cai do céu anuncia o grande desastre. A fumaça sobe das profundezas da terra e com ela vem um enxame de gafanhotos que destrói tudo sobre a terra. Mas os insetos não são gafanhotos quaisquer. O evangelista João os descreve como uma mistura repugnante de pequenos cavalos equipados para a batalha e escorpiões com cabelos longos. Os gafanhotos, a propósito, ainda são uma maldição muito real em grande parte da África. Eles surgem em enxames gigantescos e devoram vários milhares de hectares em poucas horas. Depois disso, os animais desaparecem tão misteriosamente quanto aparecem. No ano passado, algumas áreas da Rússia também foram atingidas por uma praga de gafanhotos nunca antes vista, que muitos cristãos ortodoxos viram como uma maldição de Deus vinda dos céus, ou como se fosse um castigo para a humanidade. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. João não era necessariamente o mais ensolarado dos evangelistas. Seu Apocalipse é um dos escritos mais sombrios do Novo Testamento. Além do dragão de fogo, da inveja e da má vontade, João adverte sobre o surgimento dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles aparecem quando Jesus abre um misterioso pergaminho entregue a ele por Deus com 7 selos. Como mensageiros do Armagedon que se aproxima, Jesus aparece primeiro em um cavalo branco. Mas nessa forma o Messias não aparece como um mensageiro de luz. Em vez disso, a aparição do cavaleiro branco é um mensageiro de doenças e epidemias, como a peste. Em um cavalo vermelho, o segundo cavaleiro traz conflito e guerra entre as pessoas. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, traz fome e miséria. Com o aparecimento, então, do 4º cavaleiro, os 4 cavaleiros do Apocalipse experimentaram um verdadeiro renascimento, especialmente na Idade Média, quando a peste e as guerras, de fato, levaram mais de 1/4 da população de toda a Europa. Com o aparecimento deste cavaleiro em um cavalo pálido, 1/4 da humanidade finalmente será consumido. 666, o Anticristo e a Besta. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como as patas de um urso e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe dera o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia ter sido ferida de morte,
mas a ferida mortal foi curada. Essa é a descrição de João de uma das duas bestas infernais que descerão sobre a terra e a humanidade no juízo final. Com 7 cabeças e 7 chifres, uma das bestas cruéis é a personificação da blasfêmia. Repugnante e viscosa, ela desce sobre a humanidade e arrasta para o infortúnio qualquer pessoa que ela alcance. A segunda besta infernal personifica o falso profeta. Como um monstro de várias cabeças, essa criatura não devora suas vítimas de forma óbvia, mas as tortura lenta e enganosamente até a morte. Ambos os animais estão associados ao código numérico 666 e ao anticristo. O adversário maligno e sombrio de Deus traz suas bestas infernais para a humanidade, que só pode ser salva pelo amor de Cristo. Na mitologia cristã, o Messias mergulha as feras do inferno em um mar de fogo, e a terra então é salva. Néfilins. No livro de Gênesis, os Néfilins são filhos concebidos por gigantes desonestos com esposas humanas. Essas crianças são inicialmente rudes, selvagens, imprevisíveis e trazem o caos para a terra. Só mais tarde é que os relatos sobre os Néfilins se tornam mais brandos. Então os gigantes são descritos como pessoas maiores e mais fortes do que outras. Algumas fontes remontam essas entidades mal-humoradas a Sete, o terceiro filho de Adão. Posteriormente, heróis gregos antigos como Hércules ou Aquiles foram descritos como descendentes dos Néfilins. E alguns, para pesquisadores, até querem ver nessas entidades seres mistos de humanos e alienígenas. Bruxas e mulheres mágicas. De acordo com a Bíblia, mulheres com poderes mágicos ou magos são monstros que devem ser destruídos. O livro de Êxodo do Antigo Testamento diz: "Não permita que um mágico viva." E essa pequena frase custou a vida de milhares de curandeiros, astrólogos, herbalistas ou mulheres que se destacavam de alguma forma na Idade Média. O livro de Levítico determina que médiuns e espiritualistas sejam mortos por apedrejamento. Nas escrituras bíblicas, todos os espiritualistas são acusados de más intenções. Somente os profetas escolhidos por Deus são justos e permitidos. Um exemplo importante é a história da rainha má Jezabel, que, como maga negra, teria subjugado homens e decidido guerras em benefício de seu povo. Por homens justos e religiosos judeus, a rainha foi finalmente jogada pela janela de seu palácio como punição, pisoteada até a morte por cavalos e depois jogada aos cães para ser comida. A sua morte, no entanto, deve ser entendida dentro de um contexto histórico e cultural da época. Fantasmas. A Bíblia está repleta de fantasmas. No Antigo Testamento, em particular, os fantasmas são onipresentes, assim como os demônios e os anjos. Um exemplo popular de uma história bíblica de fantasmas é o destino do rei Saul, que, devido a problemas com os filisteus, invoca um espírito duvidoso da terra, o espírito da terra. No Novo Testamento, Jesus, em particular, aparece como um fantasma. Sim, você ouviu direito. O próprio Messias é considerado um espírito em muitas histórias pelos seguidores. Em um determinado momento, as pessoas incrédulas veem o Filho de Deus andando levemente, como uma pena, pela superfície da água e pensam que ele é um espírito. Somente quando Jesus mostra aos incrédulos suas mãos e pés de carne e osso, é que eles não temem mais, e então conseguem parar de duvidar. O Rei Lobisomem. Fantasmas, bruxas e magos. Tudo o que realmente está faltando são lobisomens e anões. Bem, a Bíblia não nos diz nada sobre elfos e gnomos, mas a história do livro dos livros certamente tem um lobisomem. Na mitologia judaica abraâmica, Nabucodonosor II foi o maior rei do novo Império Babilônico. De acordo com o relato bíblico, Nabucodonosor teve problemas com Deus por causa do seu orgulho e ostentação. Atormentado por um pesadelo recorrente, o rei procura o conselho do profeta Daniel. No entanto, ele também não tem boas notícias para o infeliz rei e ele diz: "Você será expulso do meio dos homens, e sua morada será como os animais do campo. E você comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E isso passará por você durante 7 anos, até que você saiba que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem ele quer." O restante da narrativa fala sobre Nabucodonosor ser um metamorfo entre lobo e homem. Ele passa por um período vivendo como uma fera do campo, até que reconhece o poder de Deus e a sua soberania. E isso foi considerado um exemplo de humilhação e arrependimento diante do poder divino. Behemoth. Behemoth significa besta ou monstro. No entanto, essa criatura, que também é conhecida na cultura árabe, não é claramente maligna.
ela é retratada como uma comedora de plantas, mas é considerada tão forte que nenhum ser humano pode derrotá-la. No livro de Jó, Behemoth é contrastado como o dragão de fogo Leviatã. Alguns historiadores veem Behemoth como uma fabulosa transfiguração de rinocerontes ou hipopótamos. Os fundamentalistas e extremistas cristãos, em particular, por outro lado, não veem nada de dinossauros no Behemoth e no Leviatã. Como o mundo tem apenas alguns milhares de anos aos olhos dessas pessoas e Deus criou todas as criaturas vivas ao mesmo tempo, os humanos e os dinossauros só podem ter vivido lado a lado nessa visão de mundo. Vampiros. Concluímos esta lista de criaturas horríveis sobre as quais a Bíblia nos adverte com os vampiros. Embora não haja uma única passagem no Antigo ou no Novo Testamento em que a palavra vampiro apareça, os versículos geralmente descrevem cenas que envolvem beber sangue. Como você deve entender, isso nem sempre é totalmente claro. Afinal, ao longo dos milênios, os religiosos têm repetidamente discutido ferozmente sobre como os textos e versículos antigos podem ser interpretados ou não. Na Idade Média, um estudioso judeu chamado Judá ben Samuel descreveu em seus escritos um ser bebedor de sangue chamado Alaka. Judá ben Samuel continua contando sobre os cristãos alemães que acreditavam fanaticamente em um monstro que teria vindo da Bíblia e bebia sangue humano. Diz que essas crenças foram a raiz da fé vampiresca que surgiu a partir da Idade Média e continua até os tempos modernos. Mais uma vez é João que é particularmente sedento de sangue na Bíblia. Ele descreve em outras palavras: Eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e fiquei muito maravilhado quando a vi. Em versículos como esses, as pessoas que temem os vampiros querem ver referências aos notórios caninos dos príncipes das trevas sugadores de sangue. Tinham cabelos como os de uma mulher, seus dentes eram como os de leão. Agora, como sempre, a gente quer saber aí, depois desses seres, esses 10 monstros e criaturas malignas da Bíblia, você acha que tem algo real nessas descrições? Ou você acha que a Bíblia é só fantasia? Aguardamos ansiosamente a sua contribuição e discussão também sobre o tópico, e a gente deseja que você se divirta. E até a próxima, sempre aqui no canal Mundos Escondidos. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça, se inscreva agora. Até lá. Tchau!